Fala pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que vocês estejam todos muito bem. E hoje nós vamos falar sobre Neon Genesis Evangelion. Esse que é um dos animes que tem um cantinho especial no meu coração, é um dos meus animes favoritos. É um daqueles animes que com certeza você já viu ele sendo mencionado em alguma lista de vídeo aqui no YouTube, em alguma lista em site de animes. Com certeza você já viu alguma arte de Evangelion em algum lugar. Se você não viu, relaxa, senta aí porque a gente precisa conversar sobre esse anime hoje. A primeira interação que eu tive, o primeiro contato que eu tive com o Evangelion foi um mangá que um colega meu levou para a escola e ali eu já me apaixonei. Robôs gigantes sendo pilotados por humanos, lutando contra monstros dentro de uma cidade de uma forma visceral. Cara, tudo de bom, né? Eu já fiquei incrivelmente cativado a querer saber mais sobre aquilo ali. Mais pra frente, no antigo canal de TV chamado Animax, eu não sei se vocês se lembram desse canal, ele já está extinto, mas na Animax passavam muitos animes, e um desses animes era Evangelion. E aí, realmente, eu acompanhei o anime completo. Ali eu já fiquei fascinado com a obra. Mas eu não entendi muito bem os propósitos, eu não entendi muito bem o porquê de eu gostar daquilo. Eu simplesmente assistia porque eu queria ver robôs gigantes lutando contra monstros. E os primeiros episódios a gente mal tem isso, né? A gente só tem aquela aventura ali do Shinji com sua Eva, mas não é essa a ideia central do anime. O anime é muito mais filosófico, muito mais pensado. E isso aí eu só vim entender recentemente quando eu reassisti a obra, quando eu reassisti os 3 filmes. E por ter reassistido e por ter tido uma outra perspectiva diferente daquela que eu tive lá atrás, eu resolvi vir hoje aqui para falar com vocês sobre Neon Genesis Evangelion. Mas para a gente falar sobre Evangelion, por que Evangelion atingiu esse status cult, esse status de o anime que você precisa assistir, senão você não é um otaku? É interessante a gente ressaltar aqui e lembrar que nos anos 90, muitos animes foram espalhados globalmente, né? Chegou anime de todo tipo, a gente teve Dragon Ball Z, Shurato, a gente teve Yu Yu Hakusho, nós tivemos Sakura Card Captors e por aí vai. Alguns desses animes ficaram tão famosos que pessoas que não curtem animes só de olhar sabem quem são, que é o caso de Dragon Ball, Naruto, Bleach, Sakura Card Captors, em alguns lugares Shinchan, a gente tem Rurouni Kenshin e por aí vai. São muitas obras que são extremamente famosas. Algumas delas, como por exemplo Akira, são ícones que até canais que falam sobre filmes, pessoas, críticos de cinema utilizam como referência, porque são obras muito boas e ficaram muito famosas. E no meio dessas obras, dessas garimpadas aí, a gente tem Neon Genesis Evangelion que atingiu o status de cult. Junto a Evangelion, nós também temos Cowboy Bebop, que é uma outra obra que é fantástica. E aí eu queria conversar com vocês sobre Neon Genesis Evangelion e talvez o porquê de ele ter ficado tão famoso, o porquê de tantas pessoas gostarem e o porquê de algumas pessoas dizerem que Evangelion é um anime para pessoas inteligentes. Velho, hoje nós vamos falar sobre Evangelion, então se você está gostando, se você chegou aqui agora e ainda não me conhece, eu sou o Antônio, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal, esse aqui é o Martelo de Guerra, e aqui eu sempre falo sobre filmes, séries, animes, tudo aquilo que eu estou assistindo e acho interessante trazer aqui para comentar com vocês. Então, velho, por favor, não perde tempo, deixa o seu like e se inscreve porque isso é muito importante e me motiva a continuar produzindo conteúdos aqui para o canal. E agora, meus amigos, vamos falar sobre Evangelion, vamos tentar entender o porquê que essa obra é tão boa, tão marcante e transcende eras. Ano após ano, entram animes novos nas temporadas, nos catálogos, obras são criadas, obras são largadas, alguns são tão bons que ganham continuações, ganham derivados, segundas temporadas, terceiras, mas poucos recebem o status de clássicos. Para a gente entender o porquê que algumas obras são chamadas de clássico, é interessante a gente entender um contexto, entender uma pequena lógica, alguns fatores que somados tornam sim uma obra um item mais clássico, um item mais único. E esses fatores são a qualidade da trama, da animação e personagens cativantes. A soma desses fatores são essenciais para o sucesso dessa obra. Entenda, existem obras que possuem esses 3 itens que eu falei para vocês. Existem obras que têm personagens maravilhosos, como por exemplo, os 7 Pecados Capitais são maravilhosos, Boku no Hero tem personagens muito bons, alguns muito fracos, mas outros muito bons. Mas por que essas 2 obras que eu estou mencionando para vocês não receberam o status de clássico? Ah, ainda está lançando? Sim. Mas Evangelion é diferente, meus amigos. Eu garanto para vocês que se hoje nós lançássemos algo relacionado ao Evangelion, de imediato já receberia aí esse status. Isso porque a trama é muito boa, isso porque tem personagens muito bons, e aí a gente vai somando esses fatores e realmente Evangelion é diferente e eu vou explicar isso para vocês. Um dos fatores que eu considero assim primordial para o sucesso de Evangelion não está no anime, não está na obra, nos produtores, no enredo, na música, na trilha sonora que ela tem, nada disso.
Para mim, um dos fatores primordiais para o sucesso de Evangelho está em nós mesmos. Nós que estamos assistindo. Quando a gente assiste Evangelho, a gente consegue se identificar com os personagens. Eu já fiz um vídeo aqui falando sobre os personagens que a gente adora, né? Sobre os amar ou odiar um personagem. E lá eu disse que existem personagens que você consegue se identificar, talvez pelo momento que você está passando, pelo período da sua vida, talvez por um trauma que você teve, por uma situação que você passou que é semelhante à que aquele personagem está passando. E em Evangelho, nós temos tudo isso. Nós temos personagens de vários jeitos, de várias histórias, de vários motivos, motivados por situações diferentes, motivados por situações adversas, e a gente consegue se identificar com cada um deles. Entenda, existem personagens em Evangelho que você pode achar ridículos, existem personagens em Evangelhos que você pode achar incríveis. Esse personagem é muito bom, esse personagem aqui só me irrita, esse personagem eu não sei por que está aí. Mas cada um daqueles personagens, cada ser, cada pessoa que foi retratada ali tem uma importância e um peso em Evangelho. Nada é descartado e tudo é aproveitado, tudo tem um ponto ali que serve para alguma coisa em algum determinado momento. Funciona perfeitamente como uma engrenagem. E eu acredito que parte do sucesso dessa obra é isso, somos nós que conseguimos nos identificar com os personagens. É difícil falar de Evangelho sem se tornar algo um pouco mais extenso, então por favor, eu peço para que vocês tenham um pouquinho de paciência, que a gente vai desenvolvendo aqui o raciocínio um pouco, falando sobre cada personagem, para que a gente possa compreender aí exatamente tudo o que o anime aborda, tudo o que o anime tem para nos mostrar e o porquê que a gente se prende a esse anime. Antes de qualquer coisa, eu acho que é importante a gente falar sobre o Shinji Ikari, um dos protagonistas, um dos pilotos do EVA, o piloto do Evangelho Unidade 1. Esse moleque é odiado por muita gente, mas também é aclamado por muitas pessoas. E o porquê que ele divide tantas opiniões? O que é que o Shinji tem? O que é que o Shinji faz que divide opiniões? O Shinji é o protagonista da história e ele está longe de ser um herói. Sabe, a gente está acostumado com heróis de shonen que são destemidos, que possuem uma carga emocional muito forte, que querem lutar, querem se tornar os mais fortes, querem ser os heróis, querem pilotar, querem acabar com tudo. E o Shinji é completamente o oposto disso. O moleque é cheio de traumas, cheio de dores, todo amargurado, cheio de realmente traumas que inibem toda e qualquer reação dele. Ele se retrai ao mundo, ele luta por aprovação, ele luta por um reconhecimento, pelo amor do seu pai que não é correspondido, um pai que abandonou esse moleque, um pai que não tá nem aí pra ele, e o Shinji luta com isso, a perda da mãe, mora com outras pessoas que não são de sua família, seu pai que não tá nem aí pra ele. E cara, é difícil se colocar no lugar do Shinji quando a gente tem uma família que nos apoia, quando a gente tem uma família que está ali por nós, quando a gente não passou pelos problemas que ele passou. O moleque não tem a mãe, o moleque não tem o amor do pai, ele não tem o reconhecimento de ninguém, ele não tem a aprovação, ele é simplesmente um moleque que está ali abandonado. Ninguém descarta ele porque ele é vivo, ninguém tá nem aí para ele, sabe? Ele é um moleque que tá, tipo, existindo só por existir. Ninguém vai sentir falta se, por exemplo, ele morrer. E aí muitas pessoas se identificam com esse moleque, né? O Shinji é um cara que está à beira da depressão, é um moleque que sofre com todo tipo de trauma que você imaginar. Então realmente é difícil uma pessoa que nunca passou por nada do que ele está passando se apegar a esse tipo de personagem. É preciso ter empatia pelo próximo. É preciso você entender que aquela pessoa está passando por problemas, aquele moleque está passando por problemas e você tem que apoiá-lo, você tem que procurar ajudá-lo e não simplesmente chegar e criticar. Essa é a ideia de Evangelho, essa é a ideia, a proposta do protagonista Shinji Ikari. Eu tenho certeza que se fosse para você que está assistindo esse vídeo, pilotar um evangelho, lutar contra monstros, salvar uma cidade, você iria aceitar de primeira. Agora imagina você entrar em um robô que mexe com tudo que está na sua cabeça. Um robô que entra na sua mente, você se conecta com aquele robô, todos os seus anseios, as suas inseguranças, as suas fraquezas, os seus problemas são aflorados naquele momento. É quase que um momento de tortura psicológica só de estar dentro do evangelho. É isso que esse moleque passa. Você que tem a cabeça boa, você que é um cara que tá bom do juízo, pode levar isso numa boa, tranquilo. Mas para aquele moleque que tem problemas, com certeza pilotar um evangelho seria um grande problema. A quebra da ideia de um protagonista forte que vai pilotar um EVA, que vai pilotar um robô para salvar uma cidade, pessoas que não estão nem aí para ele, é muito grande.
E tem pessoas que não estão preparadas para isso. Tem pessoas que não estão preparadas para uma obra no qual o protagonista é um perfeito, desculpem o termo, bunda mole. É um moleque arrogante que não quer saber de ninguém porque ninguém olha para ele. É um moleque que não quer saber de ajudar, de salvar aquela cidade porque o seu pai não chega em você e diz assim: parabéns, filho, você mandou bem. Muito bem, Shinji, você é o cara. Não, cara. O Shinji não quer saber de nada porque ele nunca teve isso, ele nunca recebeu amor, ele nunca recebeu atenção, nem muito menos alguém para chegar nele e dizer assim: poxa, moleque, tu mandou bem. O Shinji é um moleque isolado, cheio de problemas. E é aí que, pra mim, é o ponto forte desse personagem. Eu não gosto muito do personagem Shinji. Eu gosto do Eva Unidade 1. Acho fantástico, acho fenomenal. Mas o seu piloto, aí já é outra história. E aí a gente chega no segundo piloto, que na verdade é a primeira criança, Asuka Langley Soryu. Essa personagem que para muitos pode ser egoísta, excêntrica, ridícula, paspalhona, mas que tem muito sobre essa personagem pra gente falar. Ela tem uma camada muito grande, ela tem muitas camadas. Assim como qualquer adolescente real, a Asuka passa por aprovações, ela passa por problemas no qual ela se sente insegura. E para esconder a sua insegurança, o seu medo, ela passa a imagem de que não se importa com ninguém. Ela passa a imagem de que ela se acha superior a todos os outros, quando na verdade na sua psique ela é inferior a todos. Ela não sabe lidar com as pessoas, ela não sabe lidar com a rejeição. Enquanto o Shinji conviveu a vida toda com a rejeição, com o desamparo, com a solidão, ela luta para conseguir isso. Ela sonha em ser aceita, ela sonha em ter alguém para andar junto a ela e sonha em ser alguém realmente confiante, coisa que ela não é. Ela tenta vestir essa capa de ser extremamente confiante quando não é. Muitas vezes aquela pessoa que você vê que se acha confiante, você fala: poxa, eu queria ser como esse cara, eu queria ser como essa garota. Na verdade aquilo ali é só uma capa, só uma máscara escondendo a real feição de desespero, de tristeza e de angústias. Evangelho tem muito disso. Evangelho é como se fosse uma cebola na qual você vai descascando e vai vendo várias camadas dos seus personagens, várias camadas dentro daqueles episódios ali. Seguindo adiante, nós temos a Rei. A Rei é uma das personagens que eu mais gosto dentro de Evangelion. Ela é uma personagem tão fria, tão vazia, que ela não sabe quem é, ela não sabe de onde veio, não sabe o porquê sequer ela existe. Ela nem sequer tenta procurar o seu lugar ao mundo, ela simplesmente sabe que precisa pilotar o Evangelion. E só. Ela não tem nenhuma expectativa de vida, ela não tem nenhuma expectativa de construir uma família, ela não tem expectativas nenhuma. Ela simplesmente está ali para pilotar. E é legal a gente ver isso, é legal a gente entender que dentro do contexto da nossa sociedade atual nós temos muitos adolescentes passando por cada um desses 3 estágios. Nós temos adolescentes que procuram a aprovação dos pais, temos adolescentes que utilizam da arrogância para tentar se fechar e se proteger de possíveis dores, e nós temos aqueles que estão ali sem saber para onde vão, por que vieram e o que vão fazer de suas vidas. Rei é a representação perfeita dessas crianças, desses adolescentes que estão ali simplesmente por estar, que estão vazios, que estão sem nada para preencher os seus corações. E aí a gente tem outros personagens dentro de Evangelion que também são bastante complexos, como por exemplo a Doutora Hitsuko, que tem ali seus segredos. A gente tem a Misato, que é aquela mulher forte, que é aquela guerreira, mas que também tem seus problemas, suas inseguranças e seus traumas. A Misato, dentro de Evangelion, é um dos meus personagens favoritos de longe e cara, que mulher incrível, que mulher incrível. Um outro ponto extremamente importante dentro de Evangelion é o seu viés psicológico. O fato de Evangelion beber da fonte de grandes pensadores, grandes filósofos, o fato de Evangelion envolver diversas mitologias, diversos contextos, desde a identidade cristã, desde os seres mitológicos, tudo isso dentro de um anime com mechas, com a cidade futurista, com a ideia de que se a gente não lutar, ninguém vai lutar. Se a gente não estiver ali para enfrentar aqueles caras, ninguém vai estar. Nós somos a última barreira, nós somos aqueles que podem salvar o mundo das destruições. E é interessante que Evangelion bebe tanto dessa fonte que os seus vilões, os monstros que vêm para destruir a sociedade, são chamados de anjos. Os anjos do Senhor que vêm à Terra para destruir, para dizimar a humanidade e limpar mais uma vez o nosso mundo. Olha que ideia incrível, olha que visão legal para um anime sci-fi tecnológico, com mechas, com personagens com problemas psicológicos, com os quais você acaba se identificando no decorrer do anime.
Meus amigos, basicamente era isso que eu tinha para falar para vocês a respeito de Evangelho. Esse vídeo já está muito longo e se eu fosse continuar falando aqui, a gente ia falar por horas e horas e ainda ia ter muita gente que não compreenderia nada. Aquele final misterioso de Evangelho que muita gente diz que é o final mais incrível e belo que já viram. Outros falam que é simplesmente uma obra jogada fora. Cara, eu considero o final de Evangelho algo maravilhoso. A ideia de você estar sem recursos e utilizar ali cenas do próprio anime em pré-produção para construir um episódio tão psicológico, tão profundo, que nos aproxima tanto da psique e da realidade humana, das dores, dos conceitos. Velho, eu acho fenomenal. Eu queria muito que vocês reassistissem Neon Genesis Evangelion ou que vocês assistissem Evangelion com essa mentalidade que eu estou passando para vocês agora. Assista Evangelion com a ideia de que você precisa ter empatia pelos personagens, você precisa compreender que aqueles personagens passam por problemas reais, problemas que pessoas reais passam. E é por isso que eu acho que Evangelion é tão incrível, pelo fato de ele conseguir tratar ali de uma animação que mostra as dores, os problemas, os traumas das pessoas reais. E cara, da década de 90 para cá, depressão, problemas psicológicos, tristeza, abandono, vazio, o vazio existencial cresceu muito dentro da nossa sociedade e dentro dos nossos jovens. E é por isso que sim, que eu acredito que Evangelion continua sendo uma obra atemporal e eu super indico Neon Genesis Evangelion para vocês. Eu gostaria muito que vocês assistissem e que vocês comentassem aqui o que vocês acham desse anime, se vocês gostam, se vocês não gostam. E cara, deixa aí a sua opinião sobre o que você acha de Evangelion, o que você acha dos personagens, o que você acha daqueles robôs gigantescos, daquela destruição monstruosa dentro do universo de Evangelion. Velho, aqui na tela vão estar aparecendo alguns outros vídeos, eu espero que vocês cliquem, que vocês assistam, que vocês comentem. Eu gostaria muito que vocês se inscrevessem. Se você gostou desse vídeo, cara, manda para aquele seu amigo que também gosta de animes, manda para aquele seu amigo que assistiu Evangelion e não entendeu, ou simplesmente joga lá naquele grupo de otakus que eu tenho certeza que você tem aí, compartilha no Facebook para que a galera conheça aí, pelo menos tenha aí um pouco mais de conhecimento da minha visão sobre Neon Genesis Evangelion. Uma vez mais, muito obrigado por vocês terem me acompanhado até aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!